Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao canal Lendo com Intenção. Hoje a gente está aqui para continuar a leitura do livro Nosso Lar, que foi ditado pelo André Luiz e psicografado pelo Chico Xavier. Esse livro é o primeiro da série No Mundo Espiritual, que é a série toda ditada pelo André Luiz, que conta a história dele no mundo espiritual, e inclusive a gente já tem filmes, né? O filme Nosso Lar, que é desse primeiro livro, e o Nosso Lar 2, que é do segundo livro da série, que é chamado de Os Mensageiros, o nome do livro, né? São 13 livros no total, e aqui no canal já tem a leitura do livro 6, que é Libertação. É isso, gente. Vamos começar então. O capítulo 9 hoje chama Problema de Alimentação. E antes da gente começar, só lembrando para você se inscrever, caso ainda não tenha se inscrito, e deixar o seu gostei no vídeo. E vamos lá, né? Então, capítulo 9, Problema de Alimentação. Enlevado na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Quem observava esta colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada, deliberou. Porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram assim reduzidas a simples serviços de distribuição, sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências, queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos, pelas características que lhe são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários aqui propuseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos, relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização,
facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Ante pausa mais longa, reclamei interessado. Continue, por favor, meu amigo Lísias. Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações, por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso, em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalham. Eram eles os mais teimosos adversários. Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente, enviavam ao governador longas observações e advertências repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou a assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da Divina União. E jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em Ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grandes números de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino, em virtude dos vícios de alimentação. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impermanências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve nesse comenos regozijo público e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento de regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, isso é, todo o serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lizia silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição.
Eu achei esse capítulo muito interessante porque, se eu me recordo bem, essa parte não é falada no filme, né? Que teve esse problema no nosso lar. E eu nunca imaginei que uma coisa assim fosse acontecer, né? Num ambiente de auxílio, assim. Porque a gente sempre imagina que quem tá nesses lugares são seres extremamente elevados e, nossa, seres perfeitos, né? E, na verdade, eles estão muito mais próximos da gente do que a gente imagina. Fica parecendo, né? Porque são atitudes muito próximas do que a gente veria na Terra, por exemplo. Então, eu achei muito interessante, achei muito legal. E que foi tratada essa questão das necessidades materiais, né? Num ambiente que não há mais essa necessidade. Isso é uma coisa da nossa mente mesmo, né? Nesse contexto. Então, achei muito bom. E é isso, gente. Eu sempre fico muito curiosa para saber o que vocês pensaram sobre o capítulo, sobre o conteúdo. Então, se você tiver algum comentário, por favor, fica à vontade para escrever. Eu vou gostar muito de saber o que você achou. E também, se você tiver alguma sugestão para o canal, para a leitura em si, também pode ficar super à vontade, que vai ser muito bem-vindo e vai contribuir muito, com certeza, para melhorar. Tá bom? Então, muito obrigada pela sua companhia aqui comigo. É sempre um prazer fazer isso com você. Eu espero te ver muitas vezes, espero te ver no próximo capítulo. E até mais. Abraço e muita paz para você.